Como anda seu cérebro? Você está tendo perda de memória, problemas na linguagem, mudanças de personalidades e desorientação? Se sim, comente aqui embaixo, porque hoje falaremos sobre os sinais de demência. Demência é um termo usado para descrever um grupo de sintomas que afetam as habilidades mentais, como memória, linguagem e raciocínio que persiste por toda a vida e pode interferir com as atividades normais da pessoa e seus relacionamentos. Ter perda de memória por si só não significa que você tem demência, embora muitas vezes seja um dos primeiros sinais da doença. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência progressiva em adultos mais velhos, mas existem várias outras causas de demência. Estima-se que, teoricamente, entre 8 a 9% das demências sejam reversíveis. Mas, nos resultados reais, menos de 1% são revertidas. Seus sintomas mais comuns são alterações cognitivas, perda de memória que geralmente é notada por outra pessoa, dificuldade em se comunicar ou encontrar palavras, dificuldades com habilidades visuais e espaciais, como se perder enquanto dirige, dificuldade em raciocinar ou resolver problemas, dificuldade em lidar com tarefas complexas, dificuldades de coordenação e funções motoras, confusão e desorientação, alterações psicológicas, mudanças de personalidade, depressão, ansiedade. Agitação, alucinações são algumas delas. Causas. A demência é causada por danos de células nervosas e suas conexões no cérebro. Dependendo da área do cérebro danificada, a demência pode afetar as pessoas de maneira diferente e causar sintomas diferentes. Algumas doenças parecem demências, como as causadas por uma reação a medicamentos ou deficiências de vitaminas, e podem melhorar com o tratamento. Demências progressivas. Os tipos de demências que progridem e não são reversíveis incluem doença de Alzheimer. Esta é a causa mais comum de demência. A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Surgem então fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas, dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles. Como consequência dessa toxicidade, ocorre perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem e o raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento abstrato. Demência vascular. A demência vascular é a perda da função mental devido à destruição do tecido cerebral, pois seu suprimento de sangue está reduzido ou bloqueado. Geralmente a causa são acidentes vasculares cerebrais. Os sinais mais comuns incluem dificuldades na resolução de problemas, pensamento lento e perda de foco e organização. Demência de corpos de Levy. Corpos de Levy são agregados de neurofilamentos que ficam nas células do sistema nervoso, concentrando-se principalmente em uma região do tronco encefálico chamada substância negra. Os sintomas da demência por corpos de Levy são muito semelhantes aos da doença de Alzheimer e incluem perda de memória, desorientação e problemas para se recordar, pensar, compreender, se comunicar e controlar o comportamento. Demência frontotemporal, que hoje afeta o ator Bruce Willis. A demência frontotemporal se manifesta principalmente como uma alteração na personalidade e na conduta social, ou como um distúrbio primário da linguagem. Quase 50% das pessoas afetadas apresentam parkinsonismo. Um subconjunto menor pode apresentar doença do neurônio motor, condições semelhantes de demência que podem ser revertidas. Dezenas de outras doenças e condições podem levar à demência, incluindo infecções do sistema nervoso central, doenças autoimunes e alterações metabólicas. Entre as principais causas de demência reversíveis, podemos citar distúrbio neurocognitivo associado ao HIV. A infecção crônica pode levar a complicações neurodegenerativas, com a possibilidade de gerar transtornos da função cognitiva e déficits de processos mentais, tais como atenção, aprendizado, memória, rapidez do processamento de informações, capacidade de resolução de problemas e sintomas sensoriais e motores. Esclerose múltipla, enfermidade que danifica os neurônios e compromete a movimentação. Seus portadores correm um risco 97% maior de manifestar déficits cognitivas. Hidrocefalia de pressão normal, consiste em dificuldade em andar,
incontinência urinária e demência devido a um aumento no líquido que normalmente circunda o cérebro. Hematoma subdural. O paciente tipicamente apresenta sintomas neurológicos que evoluem de forma gradual e pode simular um quadro demencial em idosos. Intoxicação por metais pesados. De acordo com dados, os metais pesados participam diretamente nas lesões neurológicas e no aparecimento de doenças relacionadas ao sistema nervoso, principalmente Alzheimer e Parkinson. Hipotireoidismo severo. O hipotireoidismo é um problema na tireoide, glândula que regula a função de órgãos importantes como o coração, o cérebro, o fígado e os rins, que se caracteriza pela queda de produção dos hormônios T3 e T4, neurosífilis. Era a causa frequente de demência antes do aparecimento e disseminação do uso da penicilina no tratamento das fases iniciais da doença. Atualmente não é frequente, mas embora incomum, a doença deve fazer parte do diagnóstico diferencial em pessoas de meia idade ou idosas, com deterioração cognitiva ou alteração de comportamento de início recente, principalmente em populações menos favorecidas socialmente. Alguns hábitos saudáveis que você pode adotar. Exercícios físicos. Pode até parecer difícil com a rotina agitada e cheia de compromissos, mas separar um período do dia para a prática é importante. Além de ser um dos passos de como prevenir a demência, é também um forte aliado da sua saúde e atua na prevenção e controle de doenças crônicas, como a hipertensão. Alimentação saudável. Uma má alimentação pode desencadear problemas no sistema digestivo, câncer e contribuir para o aumento da pressão. Procure optar por uma dieta equilibrada, que forneça os nutrientes, vitaminas e minerais nas proporções adequadas para o bom funcionamento do organismo. Evite o sobrepeso. Se manter no peso é uma boa forma de também evitar a demência e outras doenças, mas nada de dietas mirabolantes, ou nunca mais comer sua comida preferida. O segredo é evitar os exageros. Evite também cigarros e bebidas alcoólicas. Mantenha sua mente ativa. Atividades mentalmente estimulantes, como leitura, resolução de quebra-cabeças e jogos de palavras, podem retardar o início da defesa e diminuir seus efeitos. Obtenha vitaminas suficientes. Algumas pesquisas sugerem que pessoas com níveis baixos de vitamina D no sangue têm maior probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer. Você pode obter vitamina D através de certos alimentos, suplementos e exposição ao sol. Mais estudos são necessários antes que um aumento na ingestão de vitamina D seja recomendado como prevenção, mas é uma boa ideia garantir que você obtenha a vitamina D adequada. Tomar uma vitamina do complexo B e vitamina C diariamente também pode ajudar. Tenha uma boa qualidade de sono. Um sono de baixa qualidade pode aumentar as chances de desenvolvimento de diversas demências. Segundo um estudo, pessoas entre 50 e 70 anos de idade que dormem menos de 6 horas por noite são mais propensas ao desenvolvimento de alguma demência. Um sono de pouca duração não é reparador o suficiente, o que faz com que o sistema linfático sofra uma diminuição de eficiência e assim as toxinas produzidas durante a atividade cerebral se acumulem. Dentre essas toxinas metabólicas, temos, por exemplo, a proteína beta-amiloide, que ao ser acumulada pode estar envolvida no desenvolvimento do mal de Alzheimer. Com isso, podemos entender que ao longo dos anos, o sono de baixa qualidade pode aumentar a chance de desenvolvimento de diversas demências incuráveis, que impactam diretamente a qualidade de vida de uma pessoa. Controle sua pressão arterial e colesterol. Hipertensão mal controlada aumenta seu risco de demência, assim como a aterosclerose. Você precisa medir a pressão pelo menos 2 vezes ao ano e, se houver alterações, consultar um especialista. Lembre-se, o primeiro passo de um diagnóstico de demência confirmado é consultar um médico especialista para que sejam esclarecidas as dúvidas relacionadas ao problema e à sua evolução. Nenhum tipo de medicação deve ser utilizado sem conhecimento ou orientação médica. Fazer o uso indiscriminado pode trazer sérios prejuízos à saúde do indivíduo. Portanto, a conversa com um profissional especializado também servirá para que a família receba orientações sobre as medicações e outras terapias alternativas, que auxiliam no tratamento. Gostou desse vídeo? Lembre-se de compartilhar para que mais pessoas possam ter esse esclarecimento. Se inscreva para ficar atualizado, deixe seu like e até a próxima!